avisando a que eu vou começar a usar imagens do Itachi para representar o Ikigai porque o Itachi tem mais imagens. Depois do acontecimento da parte anterior, o Ikigai e a Mikasa foram adotados pelos pais do Eren. Se passou praticamente um ano desde que os pais da Mikasa e do Ikigai morreram. Nesse meio tempo, o Ikigai não usou mais os seus poderes e o seu Sharingan, já que ele não tinha motivos e nem sabia como ativar. A pedido da mãe do Eren, Mikasa e o Ikigai foram buscar lenha. Lá o Eren fica um tempo dormindo e acorda chorando. Mas como isso não tem importância, eu vou pular essa parte. Os três passavam pelos guardas. Eren fala quase sussurrando. Não contei para ninguém que eu estava chorando. A Mikasa fala que não tinha problema ele estar chorando. E se ele tivesse algum problema ele poderia falar para o pai dele, já que ele era médico. Eren grita que não estava chorando, até que um guarda aparece e fala: por que você estava chorando, Eren? Por acaso o Ikigai bateu em você? Ele parecia estar bêbado. Na verdade ele estava bêbado, já que ele segurava uma garrafa de bebida. Ikigai levanta as mãos e fecha os olhos. Olha, pode tirar o meu nome daí porque eu não fiz nada dessa vez. Enquanto o Ikigai e o guarda que eu esqueci o nome conversava, o Eren olha para o lado e vê outros guardas bebendo e jogando cartas. Vocês estão bebendo de novo? Eren pergunta. O guarda pergunta se os três queriam vir com eles para se divertir. Ikigai recusa pelos três e fala que eles têm que voltar para casa e entregar a lenha. Eren pergunta se eles não têm que trabalhar. O guarda fala que ele estava trabalhando, mas como não estava acontecendo nada eles começaram a beber. Eren fala irritado. E se eles entrarem vocês vão conseguir lutar para nos defender? Ele fala se referindo aos Titas. O guarda falar que ele não tem a menor chance, já que faz mais de 100 anos que as muralhas não são destruídas, mas com essas muralhas não vamos precisar lutar. Eren fica ainda mais irritado e fala que eles são inúteis e que vivem praticamente como gado para o abate. Depois ele vai embora correndo. Ikigai e a Mikasa vão atrás dele. Mais para frente a Mikasa começa a falar. Eren desista de entrar na tropa de exploração. Eren não gostou do que a Mikasa falou. Como assim? Você também não gosta da tropa de exploração? Ele fala um pouco irritado. Ikigai dá um tapa de leve na cabeça do Eren. Seu idiota, por que você fez isso? Eren fala irritado. Ela falou isso para o seu bem, seu idiota. Eren ia começar uma discussão com o Ikigai, mas os três ouvem um barulho de sino. A tropa de exploração voltou. Eren começa a correr até o portão da muralha. E espera. Ikigai fala enquanto corre junto com a Mikasa. Os três vão até onde o portão da muralha. Lá eles veem uma cena lamentável. A tropa de exploração estava voltando, mas lá tinha poucos soldados, e praticamente todos estavam feridos. E todos estavam falando mal da tropa de exploração. O Eren escuta um velho falando mal da tropa de exploração e ele pega uma madeira e bate na cabeça do velho. Mikasa, ao ver aquilo, puxa o Eren por trás e o leva para longe e o joga na parede. Ikigai começa a falar enquanto Eren se levanta. Não entre na tropa de exploração, você vai acabar morrendo, seu idiota. Eren fica calado e os três voltam para casa. Lá a Mikasa fala para os pais do Eren que ele queria ir para a tropa de exploração. E o Eren e a mãe dele começam uma discussão. Até que o pai dele pergunta o motivo para ele querer sair das muralhas. E o Eren fala que queria saber como era o mundo do lado de fora das muralhas. O pai do Eren vai até a porta e depois fala: quando eu voltar eu vou te mostrar o que tem dentro do porão. Depois ele vai embora já que ele tinha trabalho. Depois o Eren tem outra discussão com a mãe dele e sai correndo. A mãe do Eren sabia que ele ia acabar se metendo em confusão e pede pro Ikigai e a Mikasa irem atrás dele. E os dois confirmam com a cabeça e vão correndo atrás do Eren. Mais pra frente o Armin estava sofrendo bullying de alguns valentões, mas ele vem o Ikigai e a Mikasa logo atrás do Eren que gritava para eles pararem. Os valentões começam a correr, já que eles tinham medo do Ikigai e da Mikasa. Depois os quatro vão para outro lugar para ficar conversar. Até que do nada aparece um Tita que era mais alto que a muralha e destrói a muralha que os protegia. Todos lá começaram a correr de desespero, já que a muralha estava destruída e tinha vários Titas entrando nela e matando muitos moradores.
O Eren fala que a casa dele ficava na direção que a muralha foi destruída. Eren, vamos rápido. Ikigai fala enquanto corria. O Eren e a Mikasa faz o mesmo. Quando eles chegaram na casa do Eren, tudo estava destruindo, e a mãe do Eren estava com metade do corpo esmagado pela casa. Os três estavam tentando levantar uma parte da casa para tirarem a mãe do Eren de lá. Mas ela fala que as pernas dela foi esmagadas, e manda eles correr. O Eren grita que iria carregar ela. Até que o guarda aparece, e mãe Eren pede para ele tirar os três de lá, mas ele fala que iria lutar contra os titãs que estavam ali. Mas assim como a história original, ele fica com medo, volta e pega os três e foge. E os três veem a mãe do Eren ser devorada pela Tita sorridente. Depois o guarda leva os três para um barco que os levaria para a próxima muralha. Após ver aquela cena, o Ikigai ativa novamente o seu Sharingan. Só que dessa vez parecia que ele tinha aprendido a usar. Ao ver o Eren prometer que iria matar todos os titãs, ele vai até ele e fala: eu vou te ajudar a fazer isso, nos juntos vamos entrar na tropa de exploração e vamos acabar com todos os titãs. Depois ele se vira para Mikasa e pergunta se ela iria com eles. Ela confirma com a cabeça. Se passou alguns anos, e o Eren, Mikasa, Ikigai e o Armin conseguiram entrar na tropa de cadentes. Nesses anos o Ikigai começou a treinar o Sharingan. Ele nunca o desativa, e ele estava sempre com 3 Tomoe. E também ele conseguiu aprender o básico do elemento raio e o fogo. Ele conseguia fazer alguns jutsu com os 2 elementos. Já na tropa de cadentes, seria a mesma coisa que a história original. Até o anoitecer, todos estavam comendo, e todos os cadentes estavam fazendo várias perguntas para o Eren, e o Eren não parava de falar. Até que o Eren fala que queria matar todos os titãs, e outro cara começa a rir, e fala que o Eren era um maluco para querer entrar na tropa de exploração. O Eren fica irritado e vai para cima dele. Os dois estavam frente a frente pronto para começar uma briga, mas um sinal toca avisando que eles tinham que ir para os quartos. Os dois fazem as pazes e o cara se apresenta como Jean e que queria entrar na polícia militar que estava a serviço do rei. O Eren sai do refeitório, e a Mikasa vai atrás dele. O Jean acha a Mikasa muito bonita e a chama. A Mikasa olha para ele. Ele elogia o cabelo dela. A Mikasa agradece sem mudar a sua expressão de seria, e vai embora. Depois que a Mikasa foi embora, uma mão segura o ombro do Jean. Ele olha para trás, e vê o Ikigai com o Mangekyou Sharingan do Itachi ativado, e com uma expressão de irritado. Ele fala baixo perto do ouvido do Jean. Escuta aqui, seu pedaço de merda, se eu ver você se aproximando da minha irmã Mikasa eu vou te queimar vivo. Depois ele desativa o Mangekyou e fica com o Sharingan normal e vai embora. O Jean estava completamente assustado ao ver os olhos do Ikigai, e pensa que não deveria mexer com ele. Na volta para o dormitório, o Ikigai encontra uma garota de cabelos loiros ajudando a garota Batata. Você parece ser uma boa pessoa. Ikigai fala enquanto se aproxima. A garota loira esconde os pães que ela deu para a garota Batata. Não se preocupe, eu não vou falar para ninguém. E melhor levar ela para dentro, o tenente essa passando por aqui, certo? A garota loira fala. Ai, o meu nome em crista. O meu Ikigai Uchiha. A garota não parava de olhar nos olhos do Ikigai, já que era muito estranho para aquele mundo. Algum problema? Ikigai pergunta. Não, a crista fala com a voz envergonhada. Depois o Ikigai vai para o seu dormitório.